Sergipe, estado do Nordeste que deve apresentar um crescimento econômico quase 3 vezes acima do esperado, atingindo 3,6% em 2024, um total que supera inclusive a média brasileira de 3,5%. Com isso, Sergipe está emergindo como um dos estados economicamente mais dinâmicos da região, mesmo possuindo o menor território do país. Esse avanço ocorre em meio à diversificação da economia sergipana, que está atraindo novas empresas e gerando novos empregos, criando oportunidades de trabalho e renda, agregando um PIB de 57 bilhões de reais. Não à toa, Sergipe alcançou um aumento de 33% no saldo de empregos em relação a outubro de 2024, evidenciando que um território limitado e uma população pequena, de 2,2 milhões de habitantes, não reduzem o potencial de crescimento do estado. Além disso, Sergipe é agraciado por uma posição geográfica privilegiada na costa nordestina, que não apenas lhe garante acesso direto ao mar, mas também possibilita a exploração de gás natural e petróleo, recursos essenciais para o fortalecimento do estado como um ator relevante na economia regional do Nordeste. E nesse vídeo, vamos analisar como o Sergipe está se tornando um dos mais ricos da região Nordeste e quais elementos estão permitindo essa ascensão surpreendente. Nesse contexto, é fundamental entender a dinâmica da economia sergipana e como o estado desponta como um novo player emergente entre as maiores economias do Nordeste. E assim como Sergipe tomou boas decisões para atingir um rápido crescimento, é preciso que você faça escolhas inteligentes para evitar se arrepender futuramente. E graças à ajuda do patrocinador desse vídeo, a Insider, você pode combinar o custo-benefício único das suas peças com a praticidade, conforto e tecnologia que só a Insider pode oferecer. As peças da Insider são ideais para qualquer destino, desde o uso no dia a dia até para viagens, com a sua tecnologia de não amassar economizando tempo ao passar roupa, tecido que evapora o suor para te manter fresco e ação termorreguladora para enfrentar qualquer clima. E ainda não desbotam, durando muitas viagens e te economizando tempo e dinheiro. Durante o mês do consumidor, a Insider está com promoções especiais todos os dias. Então clica agora no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code na tela para garantir seus produtos com até 35% de desconto usando o cupom SEMECONOMES. Além de economizar, você também apoia o canal e ajuda a manter esse conteúdo no ar. Muito obrigado à Insider por patrocinar esse vídeo. Sendo assim, é necessário analisar como o estado conseguiu evoluir seu modelo de crescimento ao longo do tempo, mesmo possuindo um território tão limitado frente a outros membros da federação. A princípio, embora a anexação do atual território de Sergipe à colônia brasileira, no final do século XVI, tenha sido um dos episódios mais conflituosos da história do estado, marcada principalmente por disputas territoriais e resistência indígena, a economia sergipana, até o século XVIII, concentrou-se no modelo de subsistência, assim como em outras regiões da colônia. A pecuária tornou-se a principal atividade econômica, seja no fornecimento de carne e couro, seja como força de trabalho para os engenhos na Bahia, com a qual Sergipe se manteve conectado durante séculos. No entanto, essa aproximação com o mercado baiano rapidamente trouxe ganhos para Sergipe, no que diz respeito à introdução da monocultura da cana-de-açúcar, a qual acabou possibilitando o estado diversificar sua matriz econômica para um setor mais lucrativo e com alta demanda no mercado externo. No século XVIII, a cana-de-açúcar tornou-se o motor da economia de Sergipe, porém acentuou a dependência da mão de obra escrava, consolidando uma sociedade extremamente desigual e ruralizada. Essa cultura ganhou força nas áreas próximas aos rios Sergipe, Vaza Barris, Piauí e Real, onde a cana era plantada e destinada para o mercado através do Porto de Salvador, na Bahia, de onde era enviada para a Europa. Desse modo, essa ascensão bastante lucrativa do estado trouxe à tona a criação de uma elite econômica formada por proprietários de engenhos, que passaram a controlar a política local e a determinar os rumos da sociedade sergipana, ao passo que a população crescia com uma atividade econômica já consolidada por meio da produção do açúcar, que expandiu-se com os novos engenhos construídos pelo estado.
Em seguida, esses engenhos rapidamente tornaram-se polos de ocupação e crescimento populacional, que com o tempo, logo deram origem a importantes povoados, como São Cristóvão, primeira capital de Sergipe e um dos principais centros açucareiros da época, exaltando a popularidade dos sergipanos para muitos colonos naquele período. Tanto que o estado viu sua população duplicar de 55 mil habitantes no final do século XVIII, para mais de 130 mil em meados do século XIX, sendo 24% desse total composto por escravos. Seguindo essa análise, após o fim da escravidão em 1888, Sergipe passou por uma reestruturação econômica bastante radical para uma economia tradicionalmente dependente da agricultura, com essa mudança ocorrendo com a introdução da indústria no início do século XX, de forma gradual. Assim como em outros estados do Nordeste, esse processo teve início com produção têxtil, e em seguida, com a produção de álcool e processamento de açúcar a partir da cana. Porém, a ausência de incentivos e melhorias na infraestrutura limitaram esse processo, algo que na prática forçou a intervenção estatal, com o auxílio de incentivos e investimentos na urbanização a partir da década de 50, apoiados pela Sudene, ajudando a atrair novos investimentos para o estado, sobretudo nos setores de alimentos, têxteis e químico. Para Sergipe, os incentivos da Sudene ajudaram o estado a explorar uma gama de nichos industriais que variaram desde o setor de bebidas, vestuário e perfumaria, até o setor de minérios e exploração de recursos naturais. O último foi importante para impulsionar a criação de polos industriais ligados ao setor energético, após a descoberta de reservas de petróleo e gás natural na costa sergipana, na década de 60. Desde essa época, o potencial de produção do Sergipe despertou o interesse da Petrobras pela exploração desses recursos, tanto que a empresa investiu maciçamente no estado para extrair o petróleo e modernizar a infraestrutura produtiva, contribuindo para a diversificação do setor industrial sergipano. Para se ter uma ideia, é estimado que a Petrobras seja responsável diretamente por cerca de 40% da indústria sergipana, fazendo esse setor ocupar uma parcela cada vez maior na matriz econômica de Sergipe, passando de cerca de 30% do PIB estadual em 1970 para mais de 50% em 1983. Além disso, a empresa acabou se tornando o ator responsável pela descoberta e exploração em campos terrestres e marítimos de petróleo e gás do estado, os quais consolidaram Sergipe como um dos principais produtores de petróleo do Nordeste, garantindo uma nova fonte de receitas para o estado no século XXI e o tornando referência nacional em evolução, modernização e geração de riqueza. Logo, surge a pergunta de como Sergipe está se tornando um dos estados mais ricos do Nordeste. Com isso, o boom do petróleo foi o divisor de águas da economia sergipana, fazendo a economia do estado crescer 10% na década de 70. A ascensão desse setor deu ao estado o acesso a uma nova fonte de receita, mais dinâmica e com potencial de crescimento surpreendente. Um bom exemplo nesse caso são os royalties recebidos pelo governo estadual, o qual tem aproveitado nas últimas décadas para investir em infraestrutura, educação e modernização da economia, criando um ambiente mais favorável para a atração de novas empresas. Tanto que foi possível observar a ascensão de uma gama de indústrias orientadas para o mercado petrolífero, a exemplo das petroquímicas, de fertilizantes e de plásticos. Em termos de produção, a Revolução Industrial de Sergipe no final do século passado tornou a indústria o carro-chefe da economia, deixando para trás outros setores como o agropecuário, o qual se mostrou historicamente dominante na matriz econômica de Sergipe. Para efeitos de comparação, não surpreende que a indústria detenha a segunda maior participação do PIB sergipano, englobando até 28,6% da economia estadual no ano de 2010, atrás apenas do setor de serviços e à frente da agropecuária, cuja atividade econômica representava cerca de apenas 4,6% do PIB. No entanto, ainda que esse percentual tenha caído e a indústria agora ocupe 23% da economia, Sergipe ainda apresenta uma evolução econômica surpreendente, crescendo acima da média nacional no ano de 2024,
com uma expectativa de aumento de 3,6% no PIB, superando a média nacional de 3,5% e ultrapassando a expectativa de 1,7% de crescimento para a economia do estado. Uma das principais justificativas para esse sucesso está no aquecimento de setores tradicionais da economia, como o de serviços, por exemplo, que somam mais de 60% do PIB estadual. Para ilustrar, entre dezembro de 2023 a novembro de 2024, Sergipe apresentou o maior crescimento da receita nominal no país, de 13,8%, e o volume de serviços no período aumentou 7,9%, garantindo a segunda posição nacional e a liderança da região. Na prática, essa expansão também reflete que o estado está tendo uma arrecadação maior de receita, ao passo que nichos específicos da economia crescem, como o comércio, turismo, tecnologia e serviços empresariais. Tal fato evidencia como esses setores da economia conseguem movimentar um volume maior de transações comerciais e de serviços, arrecadando mais ICMS, gerando mais empregos e fortalecendo a prestação do serviço público e privado, mantendo a empregabilidade elevada no estado. Não à toa, Sergipe registrou um aumento de 33% no saldo de empregos em relação a outubro de 2024, com um saldo de 1.502 postos de trabalho com carteira assinada. Além do segmento de serviços, esse aquecimento da economia de Sergipe pode ser explicado também pelo grande potencial de extração de minérios que o estado tem, se destacando na produção de gás natural, petróleo, potássio e calcário, transformando-se em um hub de produção industrial, fertilizantes e outros recursos estratégicos, principalmente para o setor energético. Atualmente, Sergipe desponta como o 7º maior produtor de gás natural do Brasil e o 6º maior produtor de petróleo, com um grande potencial de expansão conforme o governo investe nesse setor com a introdução de incentivos e políticas favoráveis à exploração desses recursos. Além disso, é válido afirmar que, diante do aumento da produção industrial e a ampliação dos setores de energia, mineração e serviços, tornou-se essencial para o estado investir em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e modernização urbana para atender à nova demanda logística e garantir competitividade no cenário regional e nacional. Não à toa que o estado vem investindo na ampliação de rodovias e criando estratégias para atender a uma produção industrial cada vez maior e que exige mais infraestrutura. Nesse caso, programas como o Acelera Sergipe, criado em 2024, visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios sergipanos, com o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e aprimorar a qualidade de vida da população, e vão possibilitar investimentos em infraestrutura de 200 milhões de reais, algo que vai beneficiar 49 municípios do estado, contemplando desde a restauração de estradas até a reestruturação de centros comerciais, visando fortalecer o comércio local e estimular a economia regional com a geração de novos empregos e circulação de bens. No aspecto logístico, um cenário parecido ocorreu na infraestrutura de transportes, onde o governo de Sergipe investiu 141 milhões de reais em 2024 nesse setor, um aumento de 86% em relação a 2022. Para o estado, a melhoria na infraestrutura de transporte é essencial em meio a uma economia cada vez mais industrializada, dado que expandir esse segmento acaba concedendo a Sergipe a eficiência na sua produção, conectividade a outros mercados e garante competitividade em meio à concorrência com portos e ferrovias mais eficientes. Portanto, Sergipe está emergindo como um novo player na dinâmica econômica do Nordeste, com potencial para se igualar como um dos estados mais ricos da região, à medida que o estado avança com sua agenda de investimentos, modernização e exploração da sua riqueza natural. Sendo assim, caso o estado prossiga com uma administração voltada para inovação e desenvolvimento, Sergipe tende a fortalecer sua posição como um hub estratégico de produção e exportação, tornando-se uma referência nacional, consolidando seu status como um dos estados mais prósperos do país e um dos mais ricos da região Nordeste. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível,
Comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.